Vamos lá, tema de hoje, escolhas. A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos o que será de bom ou de ruim para nós. Depende da gente. Eu já falei aqui e repito, irmãos. Nós temos um inimigo. Esse inimigo é feroz. Ele não desiste. Ele não desanima. Nós às vezes desanimamos e tal, mas ele não desanima. Ele vive dia após dia, noite após noite, tentando nos afastar de Deus, tentando destruir nossas vidas, nossas famílias, tentando roubar aquilo que Deus nos dá ou nos permite viver e ter nesta terra. Essa é a missão dele, é o desejo dele. E eu quero ressaltar, porque eu poderia nesta manhã, como tantas as outras, falar sobre prosperidade. Irmãos, você vai ser próspero, Deus vai te dar riqueza. Eu poderia falar de assuntos relacionados com o que nós estamos vivendo hoje. Dentro dessa mensagem talvez exista alguma coisa relacionada com o que vivemos hoje. E é isso que as pessoas querem ouvir hoje. As pessoas estão em depressão, as pessoas estão tristes, as pessoas vivem cabisbaixas, preocupadas, com medo. Então eu poderia trazer uma palavra aqui, irmão, não tenha medo e tal. Ótimo. Mas eu prefiro te ensinar na Bíblia algumas coisas que para você ter uma vida saudável, abençoada, e me lembrei aqui da parte da oração do Jackson, aqui o presbítero Jackson no final, quando você lê a Bíblia, no livro de Jó, a Bíblia diz que quando o diabo se apresenta diante de Deus, ele, no tete a tete que tem com o Senhor nosso Deus, quando Deus fala para ele, você viu o meu servo Jó? Não tem na terra homem mais temente do que ele. Qual é a resposta do diabo? O diabo fala assim, também o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Ora, o que eu aprendo com isso? Que quando você é fiel a Deus, quando você pratica a palavra dele, Deus te guarda. Eu creio nisso. Essa é a palavra. Mas isso não quer dizer que eu e você não vamos ter problemas difíceis, dificuldades, passar por algumas enfermidades. Isso não quer dizer, a gente vai passar, mas a gente sabe que Deus está no controle, está conosco, Ele nos guarda. Agora, quando nós abrimos brechas, quando nós deixamos o inimigo agir por conta de as escolhas que nós fazemos, aí não adianta você fazer sacrifício, fazer promessa. O que vale é você ter consciência de algumas questões que nós vamos estudar nesta manhã, para que a tua vida, em meio à pandemia, em meio começo de fim do mundo, para alguns que acreditam, outros não, mas a Bíblia está se cumprindo, as coisas que estão descritas nela estão acontecendo. Então, para nós entendermos algumas coisas, até para termos uma vida saudável, a gente precisa saber fazer escolhas, tomar cuidado com o que nós estamos escolhendo. Como foi dito quinta-feira aqui pelo pregador que esteve, o presbítero Edilson, e é algo que eu falo sempre aqui, nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a Bíblia. É inadmissível um cristão, ou alguém que se diz cristão, que não leu a Bíblia toda ainda. Eu estou falando inadmissível para não falar vergonha. Porque uma pessoa que tem 10, 15, 20 anos de cristão e nunca leu a Bíblia inteira, ele assistiu a novela X, todos os capítulos. A série, todos os capítulos, mas a Bíblia ele não leu inteira. Então a gente precisa tomar cuidado com as escolhas que nós estamos fazendo. Porque quem conhece a Bíblia nesses últimos tempos, nesse tempo que a gente está vivendo, quem conhece a Bíblia vai lembrar, vai praticar, e Deus vai livrar, Deus vai abençoar, porque Deus cumpre com a sua palavra. Então, sem isso, ler a Bíblia, orar,
buscar se aproximar do Senhor, nós vamos ser presas fáceis para o inimigo deitar e rolar, afastar a gente de Deus, fazer tudo o que ele tem feito ou procurado fazer na vida das pessoas. Hoje mata-se por nada, hoje as pessoas discutem por nada, brigam por nada, casais se separam hoje por bobagens, por coisas fúteis, né, tolas, sociedades se desfazem. Se nós trouxermos para a igreja, se nós não tomarmos cuidado, nós também vamos acabar sendo suscetíveis a errar, porque as escolhas que nós fazemos, através do que falamos, do que pensamos e do que nós estamos fazendo, isso pode gerar problemas para nós. Por isso que a palavra de Deus nos ensina coisas preciosas. E eu quero começar citando um texto que, para quem conhece Bíblia, para quem lê Bíblia, na verdade, conhece muito bem. Paulo, o apóstolo, escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo 8, acompanha aqui no telão, versículo 5. Ele escreveu assim: quem vive segundo a carne, quem vive segundo a carne, isso aqui, quem vive essa vida pensando nisso aqui, segundo o que isso aqui quer, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ora, o que a carne deseja? Você mesmo pode pensar, eu vou te dar algumas ideias do que a nossa carne quer. Mas quem vive de acordo com o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo nosso Deus, tem a mente voltada para que o Espírito deseja. Aí ele escreve, versículo 6, a mentalidade da carne é morta, só leva para a morte, ou é morte. Mas a mentalidade do Espírito traz vida. Por isso é que nós temos que aprender a fazer escolhas enquanto nós estamos vivendo nessa terra. Eu quero ler um texto com os irmãos, na terça de oração aqui passada, eu dei uma introdução, falei algo com alguns irmãos, eu gostaria de ler esse texto agora com todos os irmãos, para a gente sugar algumas coisas importantes de escolhas que nós podemos ter aqui nas nossas vidas. Livro de Hebreus, você que trouxe a Bíblia, capítulo 12, também um texto muito conhecido para quem lê Bíblia. Já citei várias vezes, outros pregadores que estiveram aqui citaram esse texto. Ele é muito interessante. Jesus, que silêncio. Deus está aqui ainda, tá? Atribuem a escrita de Hebreus ao apóstolo Paulo, não se tem certeza, todavia, pelo jeito que se escreve, pelas palavras usadas, provavelmente tenha sido ele. Enfim, eu vou citar aqui o escritor de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. E este texto é baseado, é continuação no capítulo 11. E o capítulo 11 fala de fé, pessoas que tiveram fé, pessoas que perseveraram, pessoas que fizeram escolhas na sua vida, e essas escolhas trouxeram para eles a bênção do Senhor. No capítulo 12, o escritor de Hebreus, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, versículo 2 agora, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor ainda descreve, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Só até aí. Se você quiser, depois na sua casa, você lê o capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, que é muito importante. Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele tem todo o poder nas mãos e está conosco aqui também nesta manhã, né? Mas isso me levou a pensar. Quando leio esse texto, a escrita diz assim: o que te atrapalha?
O que atrapalha você de ter uma visão espiritual, de você olhar para Deus, de você ter uma vida saudável, olhando, vivendo com Deus, diariamente? O que te atrapalha? Pontuei algumas questões aqui. Por exemplo, medo. Tem gente que tem medo. Nós estamos vivendo hoje um tempo de medo. Você está ouvindo aí de uma pseudo-segunda onda da pandemia, e será que vai fechar tudo? O governo está dizendo agora que não vai fechar, vamos ver depois das eleições se essa palavra deles vai valer ou não, né? Enfim, vamos ver, tomara a Deus que não. Ainda ontem na reunião que nós tivemos aqui, a gente deixou definido, se continuar do jeito que está, amém, desse jeito assim, no dia 31 de dezembro vamos ter o culto de ação de graças aqui, vamos agradecer a Deus pelo ano que nós tivemos, bom ou ruim, mas vamos agradecer se nós chegarmos até lá, e vamos orar para que 2021 seja diferente, que Deus continue manifestando o seu poder e graça. Vamos estar aqui num culto de ação de graças dia 31 de dezembro, se Deus nos permitir. Tem gente hoje que, o que atrapalha a vida dele? A ansiedade, ele é muito ansioso. Ele está vendendo o almoço para comprar a janta. Ele está preocupado com a janta, ele nem almoçou. Ele está preocupado com a conta que ele vai pagar amanhã e ele não vive hoje. Isso atrapalha as pessoas de terem relacionamentos com Deus e também com os seus familiares. Pessoas depressivas, pessoas que têm amizades que são ilícitas, amizades com o mundo. A Bíblia diz que a amizade no mundo é inimizade contra Deus. Toma cuidado com que tipo de pessoa você se relaciona diariamente. Se essas pessoas que você se relaciona não acrescentam nada na tua vida, ao contrário, vivem lá falando bobagem, palavrões, é melhor você se desvencilhar, está te atrapalhando. Existem, por exemplo, pessoas que programa de televisão atrapalha. Existem pessoas que jogo de futebol atrapalha. Atrapalha como? Eu queria tanto ir na igreja hoje, mas o meu time vai jogar às 4 da tarde e eu tenho que assistir, porque eu tenho que torcer. Inclusive um time aí que está lá na zona de rebaixamento, está quase lá, né? Então a turma está torcendo para ele ganhar e subir. Enfim, não vou falar que é o Corinthians não, viu, Moisés? Fica sossegado. Meu sobrinho, uma benção, mas é corintiano, que pena. Jogo de televisão, ou jogo de futebol na televisão, tira a gente da igreja. Na terça-feira aqui, uma irmã, não sei nem se ela está aqui hoje, ela disse: pastor, sabe o que me atrapalha às vezes? Familiar, parente, amigo que chega em casa na hora de ir para o culto. Porque você está saindo para o culto, a pessoa chega: oi, vim te visitar. Caramba, meu, para um pouquinho, eu estou indo para o culto, vamos junto? Não, eu não vou, então eu volto outra hora. Se isso te atrapalha, a gente precisa tomar cuidado. Drogas, bebidas, eu falei sobre isso no átrio quarta-feira passada, e foi um barato também, porque acontece cada uma naquele lugar lá. Tinha um rapaz lá que ele usava terno. Em todos os cultos, pelo menos que eu tive lá, ele usava terno. E eu fiquei tão impressionado com aquilo, que ele pegava o terno, vestia, ele levava a Bíblia, ia lá, ficava na porta, parecia um diácono mesmo lá. E eu me admirei até que eu falei para ele, acho que eu pedi para a Osana, tinha um terno aqui, uma irmã aqui, se eu não me engano, tem um terno aí, eu vou levar para o cara, porque o cara gosta de usar terno. Pô, que legal! Está lá se desvencilhando das drogas, da bebida, usando terno, gravatinha, vai para o culto. Pô, fiquei feliz de ver o cara lá e tal. Aí cheguei quarta-feira agora e perguntei para o pastor Bob, o pessoal lá, falei: e aquele rapaz que vestia terno, que estava aqui, tal, cadê ele? Foi embora. Ele é lá da Baixada. Mas por que ele foi embora? Parecia tão bom, né? Se vestia e tal. Falou: pastor, ele só se vestia de terno. Porque de noite, no sábado inclusive, sexta para sábado e sábado para domingo, ele, na cama dele, colocava fazia um bonequinho, cobria, e meia-noite ele pulava a janela, pulava a cerca e ia para um bailão que tinha aqui pertinho. Passava a noite lá, bebendo, dançando. Voltava 4 horas da manhã, pulava de volta, tirava o bonequinho e dormia. Fez isso umas 3, 4 vezes até o dia que pegaram ele. Falei: Jesus amado, né? Quem vê cara não vê coração, né? Usando terno, gravata, mas pintando e bordando.
O que te atrapalha? A gente precisa entender, a gente precisa pensar, a gente precisa inclusive até, se for o caso, fazer uma lista. O que me atrapalha? Uma outra questão que está nesse texto aqui é que tipo de pecado quer te envolver? Porque o pecado, ele vai envolvendo, ele vem aos poucos. Eu já disse aqui, repito, o diabo, ele nunca vai chegar na porta da tua casa, bater, pois não... o diabo, eu sou o capeta, está aqui meu cartão, vou destruir sua vida. Ele nunca vai fazer isso. Ele chega sorrateiramente. E como eu disse no começo, ele só cria situações. Eu e você é que escolhemos. E hoje tem muita gente no meio da igreja. Sabe que tipo de pecado hoje envolve pessoas? Mentira. Tem muito cristão que na igreja ele é um santo, lá fora ele só mente. Mente para a família, mente nos negócios, ele mente. E a gente tem que tomar cuidado porque a Bíblia ensina. 2 textos aqui, Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Toma cuidado. O livro de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus tratando uns caras lá, ele disse o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, quem mente é filho do diabo. É óbvio, é só entender na Bíblia. Então, esse tipo de pecado quer envolver as pessoas. Na verdade, tem envolvido centenas de milhares pelo mundo afora. Agora, quem está na igreja, quem conhece a verdade, como diz a própria palavra, essa verdade liberta. Então, ele não tem razão para que mentir. Ele não está fazendo nada errado, a não ser que esteja fazendo alguma coisa errada. Caso contrário, ele vai falar a verdade. Mas nós estamos vivendo uma geração de crentes mentirosos, pregadores que mentem, que têm revelação de Deus, Deus me revelou, pregadores que vivem falando os mesmos jargões, Deus vai te abrir um caminho, uma porta, Deus está te dando uma chave. Cuidado, fale a verdade. Cristão vive a verdade, fala a verdade. Esse tipo de pecado está envolvendo muita gente. Um outro pecado que hoje, século 21, está envolvendo a geração de hoje e muitos, se não quase todos que habitam nesta terra, é o chamado sexo ilícito. Esse é um pecado que está envolvendo muitas pessoas. Existem igrejas hoje que já não entenda essa expressão, combatem mais isso. Ensinam, falam sobre isso. Porque é um assunto que as pessoas falam, sexo ilícito, o que será que o pastor vai falar? Sim, sexo dentro do casamento é uma bênção, fora do casamento é pecado. Isso é bíblico, não sou eu que estou inventando, é bíblico. E eu quero até colocar aqui um adendo nessa questão de pecado sexual, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo muito difícil. Se você começar a pontuar as questões que nós vivemos hoje de sexo ilícito, homossexualismo, lesbianismo, desejos carnais, levianos, olha, eu não vou nem comparar com Sodoma e Gomorra, porque eu acredito que Sodoma e Gomorra, o mundo de hoje é pior do que Sodoma e Gomorra. Nossos dias têm aumentado os homens, casais, homens e mulheres, que parece que não estão satisfeitos tanto mais com o chamado sexo tradicional, entre o casal.
Me permitam falar sobre este assunto, irmãos, mas eu preciso falar porque Deus não aprova e Deus condena. Tem muitos casais hoje que não estão satisfeitos com o sexo normal e já querem ir para o sexo anal. Estou falando de gente dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo faz isso lá fora. E porque o mundo faz isso lá fora, por que eu não posso? Não, você pode, é lógico que você pode fazer o que você quiser. Só que a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas. A gente tem que tomar cuidado, porque se nós somos espirituais, este é um tipo de desejo carnal. Vou repetir aqui o texto que coloquei há pouco, Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Livro de Romanos, acompanha aqui no telão, capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo escreveu, por isso, estava falando sobre a vida sexual de Roma naquela época, que era também como Sodoma e Gomorra. Na versão João Ferreira de Almeida usa a expressão sodomita, sodomia. Sodomita é sexo entre homens. Por isso, por causa daquela vida que eles estavam levando, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. E aí, o que eles fizeram? Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E se você olhar, hoje, aconteceu isso, não estou aqui para julgar, é fato, você já deve ter ouvido falar no Rio de Janeiro, uma deputada, marido, filhos adotados, viviam uma vida assim que só Jesus na causa. Tanto que, da maioria das igrejas, a maioria fechou, e a que resistiu ainda tem poucos. Por quê? Porque a vida que a deputada, a pastora e o pastor levavam, eles falavam e ensinavam uma coisa, mas eles viviam outra. Então, Deus os entregou a paixões vergonhosas, agora está vindo tudo à tona. Até suas mulheres, segundo a Bíblia aqui, para Roma da época, trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Versículo 27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Essa vida sexual de homem com homem, mulher com mulher, Deus abomina. Deus não aprova. Para mim, Diego, eu estou falando aqui, Diego, para mim isso é coisa do diabo, demoníaca. Porque não é possível, gente, sinceramente, humanamente falando, eu vou falar por mim aqui, não é possível um homem que foi criado, masculinidade, por Deus, olha para uma mulher, tanta mulher que tem no mundo, Jesus amado, diz que tem 7 para cada homem, eu só tenho uma. Graças a Deus, né, ela vai dizer. 7 mulheres para cada homem, diz que tem, hoje em dia deve ter até mais. E o cara, olha, mulher, bonita, né? Seja que seja bonita, que seja feia, seja mais ou menos, porque cada panela tem a sua tampa, né? Enfim. Tem um relacionamento sexual entre homem e mulher. Para quem é casado sabe o que eu estou falando. É uma bênção, é legal. Só que chega um tempo que a pessoa fala assim, mas está assim tão igual, né? Vamos tentar o que o mundo faz? Pelo amor de Deus, né? Uma mulher bonita, cheirosa, né? Mulher que se cuida, você passa perto, nossa,
Aí o cara olha para o outro homem e fala, ai, que lindo. Não, é coisa do diabo, irmãos. Me desculpa, é coisa do diabo. E no que tange às práticas sexuais, vou ler aqui o artigo de um médico na internet. Eu pesquisei sobre isso. No que tange a práticas sexuais, em particular, o sexo anal, há implicações morais, físicas, que devem ser consideradas. Primeiro, tem uma explicação fisiológica. Ao se afirmar que o ânus é parte do aparelho excretor e não reprodutor. Quer dizer, quem para pensar entende. Agora, quem tem o diabo no corpo, ele não pensa. Em segundo lugar, segundo esse médico, e não por causa da ordem de importância, a Bíblia não aprova o sexo anal. Do ponto de vista fisiológico, o sexo anal desrespeita a higiene. E se desrespeita a higiene, segundo esse médico, agride a saúde. Então, quem pensa, ele faz uma escolha. Que tipo de escolha você tem feito? Você que é casado, você que é casada, você que é solteiro, que tipo de escolha você tem feito? Eu vou me guardar para quando eu me casar? Ou eu vou fazer como todo mundo? Todo mundo está fazendo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, vou fazer também. Cada um faz a escolha que quer, só que depois existem consequências. E existem centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, com doenças sexualmente transmissíveis, pessoas sofrendo, pessoas sendo humilhadas. Cuidado. Dentro deste adendo, eu quero citar aqui apenas parte. Eu vou te aconselhar, se você quiser, o dia que você tiver tempo e quiser mais informações, leia Levítico 18 inteiro na sua casa. Levítico 18. Eu só vou ler aqui alguns versículos, aqui 2, 3. Aliás, acho que 4 versículos. Eu pincei desse texto. Eu pincei porque ela está falando assim, não faça sexo com a tua cunhada, com a mulher do teu pai, com o teu irmão, com fulano, com animal, com isso. Está tudo lá descrito. Mas no começo, quando Deus passou isso para Moisés, disse o Senhor a Moisés, Levítico 18:1, acompanha aqui no telão. Versículo 2, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 3, não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as suas práticas. Isso era uma prática das cidades que foram destruídas e Deus deu para o seu povo. Versículo 3, ele disse, não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não sigam as suas práticas. Versículo 22, que eu pincei do meio dos ensinamentos, não se deite com um homem como que se deita com uma mulher, é repugnante. 24 desse Levítico 18 diz assim, não se contaminem com nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Fala assim, pastor, mas será que dentro da igreja tem gente que pensa isso? Tem, irmãos. Pior que tem. E olha, desculpa falar, mas tem um monte. Que em vez de se desvencilhar, porque o pecado está querendo envolver, ele fica pensando, ai meu Deus, o que eu posso fazer para... Ai, acho que eu vou fazer. Ah, todo mundo faz. Você e eu não somos todo mundo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e fomos escolhidos por Deus para marcar essa geração com a nossa vida. Saindo desse adendo aqui, que tipo de pecado quer te envolver? Você já parou para pensar sobre isso? Tem gente que reclama demais. Reclamar demais é pecado.
Tem gente que fofoca demais. Vocês sabem, eu sou contra isso, porque a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de gente que semeia contenda entre irmãos. Provérbios. Eu falo sobre isso aqui há anos na igreja. Acho que desde quando eu sou pastor aqui, 17 anos, eu falo sobre isso. Meu irmão, o diabo quer envolver a gente com o pecado de falar mal do outro, de falar da vida do outro. E a gente tem que tomar cuidado. Se isso está querendo nos envolver, a gente tem que orar e falar: Senhor, me ajuda a sair disso. A Bíblia diz, não sou eu que digo, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Ou seja, que tipo de pecado? Eu citei alguns, existem vários no mundo de hoje. O leque de opções é muito grande. E o diabo, eu já falei aqui, repito, ele anda pelo mundo, as seclas, demônios também. Irmão, para pensar, presta atenção. Eles não precisam comer, eles não precisam dormir, eles não precisam beber água, eles não têm mais nada para fazer a não ser ficar observando a minha e a tua vida. Que tipo de coisa a gente assiste? Que tipo de coisa a gente fala? Porque o pensamento, segundo a Bíblia, eles não conhecem os nossos pensamentos. Mas, de repente, o teu pensamento e o teu olhar, eles estão no mundo há mais de 5.000 anos, gente. Eles já estão analisando o ser humano, Eles, não vou falar que são psicólogos, mas devem entender bastante de vida do ser humano. Então eles ficam observando que tipo de atitude, de olhar, de palavra. E ele vai agir nessa área. Ele vai querer que o pecado te envolva. Para quê? Para você se entristecer, para você se sentir acusado, para você se sentir aprisionado e te afastar para longe de Deus e levar você para o inferno, que é isso que ele quer fazer. Certa vez eu ouvi uma história, aliás eu li num livro uma história uma vez, de uma avó que tinha 2 netinhos, menino e menina, e os 2 brincavam lá no sítio e tal. Um belo dia, a família tinha lá uma criação, galinhas, porcos, bois e tal, e patos, e no fim só tinha acho que 1 ou 2 patos. E um belo dia, os meninos brincando, o pato estava em cima de uma madeira, o outro foi lá brincando, junto com a menina, e soltou a madeira, esmagou o pato. Meu Deus, a avó vai pegar a gente, vai matar. Aí ele foi esconder o pato, e a irmã viu. Aí foram para casa, tal, jantaram, almoçaram, aí a avó falou: qual de vocês vai lavar a louça? A menina olhou para o menino: eu, vovó, eu lavo, deixa comigo. Aí no outro dia acordaram: escuta, quem que vai limpar a casa hoje? A menina olhou para o irmão e: deixa comigo, vovó, eu vou limpar. Segundo a lenda, segundo a história, enfim, viveram assim uma semana. Depois de uma semana ele não aguentava mais. Aí ele foi falar com a avó: vovó, eu estou cansado de lavar louça, de limpar chão, porque tudo eu, né? E eu queria confessar um pecado. A gente estava brincando e eu esmaguei o pato e escondi. Ela falou assim: filho, eu vi pela janela. Eu só estava esperando o dia de você realmente ter coragem de confessar e de não se tornar escravo dela pelo resto da sua vida. Por isso que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. O Evangelho de Jesus Cristo transforma. O Evangelho de Cristo muda. O Evangelho de Cristo capacita. Por isso que também aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo escreveu: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E por que ele escreveu isso?
17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E essa expressão fé, traduzida, também quer dizer fidelidade. Eu sou fiel a Deus, é por isso que eu fujo do pecado. A gente vive num tempo onde parece, que o Evangelho não faz mais efeito na vida das pessoas. Agora parece que pode tudo. Agora parece que Deus já não é tão rigoroso assim, Deus já não está tão preocupado com o pecado, faz o que você quiser, o importante é o teu coração, Deus no final vai salvar todo mundo. Se for assim, então vamos rasgar a Bíblia. Por isso que eu repito, a vida é feita de escolhas, de decisões, nós que escolhemos. Ah, mas não é fácil, pastor. É lógico que não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Você que escolhe com quem você vai casar, aonde você vai trabalhar, que tipo de carro você vai andar, que tipo de casa você mora. Se você tem uma vida saudável, Deus te deu o livre-arbítrio para você, inclusive, escolher isso. A mudança que Jesus faz na mente do cristão que se converte, ela é muito grande, ela amplia, ela abre o coração, ela muda a mente. Por isso que é difícil hoje, num auditório como esse, em muitas igrejas, quando você fala um assunto como esse, isso parece que não soa muito bem. Porque, como eu disse no começo, é fácil chegar aqui e falar, irmão, você vai ser próspero, irmão, você vai ser próspero. Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Deus vai abrir as janelas dos céus e vai te abençoar, irmão, você é filho do rei. Eu vou até, como português, rei. Ou como Galvão, Ronaldinho Rei. Eu poderia fazer isso aqui. Mas eu prefiro te ensinar a Bíblia. Porque o que adianta você ser próspero aqui e depois tudo ficar e você ficar longe de Deus na eternidade? O que adianta você aceitar tudo que o mundo impõe para você? Ou quer te ensinar na novela, na série, nos filmes? Aí você vive essa vida como? Na igreja eu vou no domingo, peço perdão a Deus, oro, canto, bato palma, toco, prego, e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado eu faço o diabo, aí eu volto no domingo. Então não posso só faltar no domingo, porque se eu faltar no domingo... O apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele escreveu sobre isso, ele disse assim, irmãos, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 14, Pedro disse, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando era isso? Quando vocês viviam na ignorância. Versículo 15, ele escreveu, mas... assim como é santo aquele que os chamou, amém? Deus é santo, amém? Sejam santos vocês em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, disse o Senhor. Versículo 17 ele diz, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, uma vez que você chama de Pai, sabe que Ele julga ou vai julgar no final, porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês aqui nesse lugar que a gente está vivendo. Então a gente está vivendo aqui, é para o resto da vida. Quanto tempo vai durar a tua vida? A minha? Não sei. Eu gostaria de viver até 80 anos, se Cristo não voltar até lá. Mas eu não sei, Deus é que sabe. Então nessa jornada, todos os dias, eu olho para a minha vida e tento pontuar. O que me atrapalha? O que quer me envolver? E aí eu vou pedindo a Deus ajuda para eu me livrar disso e continuar firme, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Pedro também, 1 Pedro 2,25, ele disse, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Deus teve tanta misericórdia de mim e de você, que Ele enviou Jesus, que morreu na cruz, para nos livrar do pecado.
Aí a gente vem para a igreja, cultua e depois a gente volta a se envolver com os mesmos pecados. A gente precisa pensar sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 6, 12, Paulo disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Irmãos, quero encerrar aqui citando algumas coisas importantes para você sobre as coisas que envolvem, que atrapalham. Está mais do que claro que o Evangelho de Cristo transforma para quem realmente se converte. Isso é tão claro que um texto que eu cito muito aqui, vou citá-lo novamente, 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Amém. Pastor, mas é difícil resistir ao pecado, né? É difícil. Mas cabe a você resistir ao pecado. Temos um Deus que fez ou passou o pior por nós na cruz do Calvário, nos libertou, nos transformou, escreveu o nosso nome no livro da vida, está conosco todos os dias. E se existe alguém que pode nos ajudar, é esse Deus. E Deus te capacita, quando você tem a mente voltada para o Espírito, Deus te capacita para que você vença o pecado. Lembra do texto de também, se eu não me engano, Pedro: submeta-se debaixo da potente mão de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas é preciso se submeter. E eu estou falando que cabe a gente porque Gênesis capítulo 4, versículo 6, o Senhor disse para Caim, lembra quando Caim viu que a oferta dele não foi muito bem recebida por Deus? Deus olha para ele e fala assim: por que você está furioso, Caim? Por que se transtornou o seu rosto? Por que você está assim, bravo? Versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso está bem claro na Bíblia. Quem tem que dominar o pecado? Eu e você. Então, por isso que eu digo, pontua, faz uma lista. Isso aqui está querendo me envolver. Opa, preciso tomar cuidado. Isso aqui está querendo me atrapalhar. Vou tomar cuidado. Senhor, está aqui a minha lista. Me ajuda, Senhor, porque eu quero continuar com os olhos fitos em Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu creio no Teu poder, no Deus da minha vida. Então, me ajuda, Senhor. E ora sobre isso todo dia. Irmão, você não vai precisar fazer sacrifício, promessa, nada. A tua vida Deus vai abençoar, porque isso é bíblico. Pena que as pessoas não entendam isso e caem na lábia desses tantos que tem por aí. É óbvio que nós somos tentados diariamente. É óbvio que o inimigo está sempre, como eu disse no começo aqui, lutando para nos destruir. Na verdade, a gente peca, e peca diariamente. Na maioria das vezes não é nem de forma intencional, a gente acaba pecando, porque nós somos humanos. Paulo falou sobre isso, o pecado ainda habita em nós. Mas toma cuidado, porque quanto mais você cometer o pecado começa a emburrecer. O pecado começa a destruir, o pecado começa a matar, o pecado começa a limitar o teu relacionamento com Deus. Isso aconteceu lá atrás, na época de Isaías, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, na época de Daniel, na época de José. O pecado sempre queria envolvê-los, mas eles venceram. Eles não deixaram envolver-se. E Isaías 59:1 ele disse: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir.
mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Existe na tradução, principalmente do grego, Novo Testamento, para pecado, existem duas vertentes. Uma delas chama-se armatia, que é transgredir, que é pecar contra Deus, que é praticar o mal. Existe uma outra vertente que é adkia, que é iniquidade, que é maldade, que é injustiça. Ambos são pecados. Por isso o salmista, no Salmo 119:11, ele escreveu: guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E você sabe, meus irmãos, para encerrar aqui, por que muito crente hoje, aqui em tantas igrejas, não vão para frente, não prosperam, vive envolvido com problemas. Sabe por quê? Vou citar um versículo só para você entender. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera. Amém? Está bem claro isso para você? É a Bíblia que está te falando. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Como eu disse no começo, eu encerro dizendo, eu estou tentando te ensinar a Bíblia. O escritor de Hebreus, ele diz que existem algumas coisas que atrapalham e alguns pecados que querem nos envolver. O que ele aconselha? Livre-se deles. Livre-se deles. E nós precisamos tomar esse posicionamento como cristãos, porque eu creio, irmãos, eu, Diego, creio. Em meio à pandemia, em meio à crise, o que está acontecendo? Eu creio que se eu e você levarmos uma vida reta diante do Senhor, Deus vai estar conosco sempre, nos livrando, nos capacitando, nos abençoando, nos guardando, nos ajudando. Se não tiver comida para comer, vai cair do céu, como caiu para o povo. Se tiver faltando água, Deus vai abrir um jeito da água vir. Se não tiver nada disso, Deus vai mandar o corvo trazer carne. Se não tiver corvo, Deus vai mandar o anjo trazer. Mas Deus vai suprir as nossas necessidades. Você não vai precisar mentir para o teu negócio prosperar. Você não vai precisar ter desejos carnais de sexo ilicitamente. Você não vai precisar ficar depressivo, angustiado, com muita ansiedade no coração. Não, você vai só confiar em Deus e viver dia após dia. Deixa o mal de amanhã para amanhã. Viva hoje, seja feliz hoje. Deus está conosco aqui hoje. Aproveite a presença dEle hoje. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Eu quero citar um texto aqui para guardar no teu coração, baseado em tudo que nós estudamos. Eclesiastes 12, versículo 13. Salomão escreveu assim: agora que já se ouviu tudo. E ouviu tudo o quê? Leia Eclesiastes do 1 ao 12. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Por quê? Ele falou isso. Versículo 14. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Esses políticos de hoje, eles acham que as coisas que eles fazem escondidas, as mentiras que eles contam, tal, isso aí Deus está vendo tudo, irmãos. Por isso que eu creio na justiça de Deus, e vai chegar uma hora que nesse país aqui, Deus vai pôr a mão, e Deus vai tirar esses corruptos mentirosos do poder. Deus vai agir, porque tem um povo que se chama pelo teu nome, que se esse povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Ele virá e sarará a sua terra. Eu creio na palavra de Deus. Então, irmãos, a vida é feita de escolhas. Você escolhe o que você quer para você. Você quer viver uma vida abençoada? Cuidado com as suas escolhas. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos.